Credibilidade. Jornal A Nossa Voz. Como nós falamos, já está no Estúdio 2, meu amigo Nil Lima, com o Christian Chagas, com também a vereadora Marlúcia. Nil, é com você agora, meu amigo, bom dia. Bom dia, Lúcio Ribeiro, bom dia a você que está acompanhando a Rádio Nova Era FM, você também que está acompanhando aí o canal 23.1 da TV Serra Azul. Vamos conversar agora no Jornal A Nossa Voz com a Marlúcia Dourado, vereadora e vice-presidente da Comissão de Saúde da Câmara, ela que é do PSC, e também com o vereador e presidente da Comissão de Finanças, Christian Chagas, do PSDB. Eles vão falar sobre a atual situação financeira da saúde em Porangatu e também da atual situação da UEG em nossa cidade. Nós vamos começar falando aqui com a Marlúcia Dourado. Vereadora, muito bom dia, seja bem-vinda ao Jornal A Nossa Voz. Você é vice-presidente da Comissão de Saúde da Câmara. Qual a finalidade das convocações estarem acontecendo lá no Legislativo? Bom dia, Nil Lima, bom dia, telespectadores da Serra Azul, Nova Era FM. Primeiro, a gente quer agradecer o convite, para estarmos aqui e passarmos um pouco para a população do porquê é tão importante o trabalho das comissões. Essas comissões, nós temos as reuniões todas as terças-feiras, onde os vereadores discutem e tentam resolver da melhor forma possível para ajudar o Poder Executivo a achar soluções. E a gente escuta muito a população, porque o povo vai direto no vereador fazer a sua reclamação. E é onde a gente reúne e discute para poder estar ajudando o Executivo a melhor administrar a nossa cidade. Pois é, ontem, por exemplo, a comissão esteve reunida. Pode falar para a gente aí da convocação que foi realizada ontem, no dia de ontem? Sim, foi convocado o ex-secretário Neto Reis, ao que eu quero agradecer e parabenizar em nome das duas comissões por ter atendido nossa solicitação de estar indo até a Câmara para poder estar nos passando algumas informações que a gente precisava saber. E, infelizmente, o representante do Instituto Alcance não compareceu e nem o atual secretário de Saúde, o Geraldo Santa Rita. Então, assim, a gente não pôde tirar todas as nossas dúvidas, vereador Christian? Porque o Neto sabia falar da gestão dele, e não da atual gestão, do que está acontecendo. Porque, assim, são muitas reclamações e a gente queria entender um pouco como está funcionando, principalmente sobre a questão da UTI. O que acontece? Na época da pandemia, não tinha nenhum critério para que fosse construída uma UTI dentro do município. Por isso que veio as UTIs para Porangatu. Quando passou a fase da pandemia, aí agora o município tem que se adequar para poder continuar com as UTIs. E é o que o município está fazendo. Nós não deixamos, os equipamentos estão todos aqui dentro do hospital. Nós não somos mais UTIs, mas somos uma sala de retaguarda, onde atendemos todo o estado de Goiás mediante regulação. Agora sim, infelizmente a gente não vai poder falar muito sobre o que está acontecendo, que era o que a gente queria tirar as nossas dúvidas para poder estarmos ajudando melhor o Poder Executivo a estar resolvendo a situação da saúde, porque nós não tivemos o respaldo nem do vereador, do ex-vereador Geraldo Santa Rita, atual secretário de Saúde, e muito menos do representante da Alcance, o senhor Rony. Marlúcia, me parece que no próximo dia 19 completa um mês que você assumiu o cargo de vereadora. Como é que está sendo a experiência de ser vereadora de Porangatu e a única representante feminina lá no Legislativo? Olha, está sendo um desafio, mas graças a Deus eu tenho a ajuda dos meus amigos, meus companheiros de bancada, os vereadores, que estão me ajudando muito. Como eu já estive como secretária, já estive como assessora parlamentar, quando a Vanusa, nossa prefeita, foi deputada estadual, então a gente agora está tendo o privilégio de conhecer os dois lados, porque como secretário você é cobrado, e como vereador a população cobra de você e você tem que passar a demanda para o secretário, para que esteja resolvendo. Nesse quase um mês que a gente está à frente, lá na Câmara Municipal, nós já tivemos uma reunião lá em Brasília, com a nossa prefeita, representando toda a Câmara Municipal, lá no FNDE, para poder ver como que a gente faz para resolver a questão daquelas creches paralisadas que nós temos no Alto da Glória, no setor Jardim Brasília, no Flamboyant e no Nossa Senhora da Piedade, que é Bom Sucesso ali na Rua do Ribeirão.
Tivemos uma resposta bem satisfatória. O município está correndo atrás da documentação e, com fé em Deus, essas obras vão retomar, que o município precisa muito. Estivemos no MEC também para ver a questão de trazer o Instituto, o IF, para Porangatu, que pode ser o IF goiano, né, vereador Christian, ou o IF Goiás. Né, o Christian até conseguiu um monte de documentações que estava precisando, foi bem avaliada essa questão lá, e vamos trazer o presidente para estar aqui, o Getúlio, para poder fazer uma audiência pública com a população para ver quais são os melhores cursos. Estivemos também na Codego, para poder conversar com o Francisco Júnior em relação ao nosso distrito agroindustrial. Né? Porque as empresas querem investir, mas deixa muito, assim, muita burocracia e não conseguem estar à frente, né? Coloca a sua indústria lá dentro. E amanhã estaremos indo na CEINFRA para conversar com o nosso presidente e também na SEAD. Na quinta-feira estaremos também na SEAD. E estamos em busca também de entrarmos em contato com todos os deputados eleitos que tiveram votos em Porangatu, para que eles coloquem verbas para o município, coloquem emendas para estarmos ajudando a melhorar a situação do nosso porangatuense, da nossa cidade, para que nossa prefeita possa continuar a estar à frente, fazendo muitas obras para o nosso município. Como é o período de recesso agora, não tivemos muito êxito, mas já temos umas 3 agendas já para o mês de agosto. Essa é a nossa função, de estarmos legislando e buscando ajudar o executivo, né, a trazer emendas, trazendo emendas para o município. Parabenizar o vereador Christian, Valtan e toda a Câmara Municipal, que já fez muito bem isso, né, com emendas de vários deputados, que estamos ajudando o município a dar uma alavancada e ser realmente um canteiro de obras. Certinho. Vamos conversar um pouco aqui também com o Christian Chagas, né, vereador. O Christian, é o seguinte, você como presidente da Comissão de Finanças, você poderia nos explicar em termos simples a atual situação financeira da saúde aqui em nossa cidade? Muito bom dia, seja bem-vindo também ao Jornal A Nossa Voz. Bom dia, Nil Lima, bom dia aos nossos telespectadores da TV Serra Azul, aos nossos ouvintes da TV Nova Era. Nil Lima, basicamente, nós vínhamos de um processo de pós-pandemia que até julho do ano passado, pelo governo federal e governo estadual, era considerado ainda período pandêmico. O que isso tem a ver? Significa que Porangatu recebia um repasse de R$1,5 milhão para custear o hospital, porém, não era levado em consideração o cumprimento de metas por parte do município de Porangatu. E o que seriam essas metas? Quantidade de consultas, quantidade de exames, quantidade de cirurgias, né, de internações na UTI. Isso não era contabilizado. A gente não precisava de cumprir o plano de trabalho daquela quantitativa ali. Quando chegou julho, que o governo federal colocou burocraticamente, administrativamente, através de lei, que encerrou o período pandêmico, começou-se então a cobrar as metas, porém, tanto o governo federal quanto o governo do estado de Goiás não havia ainda definido claramente como que seria isso, e a coisa foi tocando. Diga-se de passagem, a partir de julho do ano passado, nós começamos já um período de eleição. Tanto do governo federal quanto do governo do estado. E aí o que acontece? Em outubro, quando encerra as eleições, todo mundo começou a se preocupar com esse período pós-pandêmico, então, que encerrou aquela quantidade de recursos e começou-se, então, a exigir o cumprimento de metas. O governador do estado de Goiás, então, nomeia um novo secretário de saúde, técnico, e ele começou a avaliar toda a produtividade do município de Porangatu e verificou que o município de Porangatu não cumpria as metas, porque não estava lançado no sistema e outros fatores, por não conseguir mesmo, devido à quantidade alta das metas. Por exemplo, digamos que seria 500 partos. Porangatu não consegue fazer 500 partos em um mês, então não conseguiria se atingir a meta. E com isso o novo secretário falou o seguinte: agora eu vou descontar tudo que Porangatu não cumpriu. E foi o desespero de todos nós, porque nós não estávamos preparados e tínhamos feito uma despesa correspondente ao valor de R$1,5 milhão que entrava todos os meses. E com isso, houve-se então um período de negociação que começou em novembro, só que só foi se encerrar no início de março. Então, no início de março se encerrou fizemos um novo plano de trabalho condizente com a realidade de Porangatu,
em que de 1,5 milhão que nós recebíamos, o governo do estado de Goiás resolveu passar apenas 640 mil. Mas aquilo que ficou para trás, que ele considerou que não foi feito por Porangatu, ele falou, eu vou descontar. E vou descontar dividido em parcelas até fevereiro de 2024, do valor de R$240 mil. Então nós tínhamos 1,5 milhão, ele reduziu para 640 mil e vai descontar ainda 240 mil daquilo que ele considera que não foi feito. Então nós temos de 1,5 milhão, R$400 mil líquido, né? Então isso pactuou, afetou muito a questão do nosso orçamento, R$1 milhão a menos. E o que isso reflete para a população? Reflete que nós temos hoje profissionais que não estão recebendo em dias, os médicos estão com 2 meses de atrasos, os demais profissionais seletistas com 1 mês de atraso. E isso, vários médicos já deixaram de atender em Porangatu, às vezes abandonam suas escalas no hospital municipal, que é quando a gente enfrenta, às vezes, ter um ou nenhum médico na portaria durante um período, né? Porque o médico, às vezes, consegue um plantão em outra cidade que vai pagar, e Porangatu, então, fica no descaso, no descrédito. Agora, em relação a isso aí, há um plano de ação para resolver os atrasos salariais dos profissionais de saúde e os atrasos de pagamento aos fornecedores de exames e medicamentos. Então, se sim, você poderia nos dar uma visão mais geral desse plano? Nil, a primeira coisa, esse plano está sendo construído, né? A primeiro momento, nós tivemos uma reunião em 1º de março desse ano de 2023, lá no Hospital Municipal de Porangatu, anexo 1, que era o antigo H-Camp. Lá esteve reunidos os vereadores, o secretário, o ex-secretário de Saúde, Neto Reis, o representante do Instituto Alcance, o Rony, e também os médicos e demais profissionais. Lá ficou estabelecido, o próprio Instituto Alcance repassou naquela reunião, que o valor de 2.600.000 e uns quebradinhos, né, daria conta de deixar a folha em dias, a folha de pagamento. Então ali nós fizemos o compromisso, o Neto Reis, em nome da prefeita Vanusa, fez o compromisso de repassar esse valor então até 31 de março de 2023 para quitar as folhas. Foi cumprido esse compromisso no dia 27 de março, porém, nós continuamos da mesma forma, com 2 meses de atraso para os médicos e 1 mês de atraso para os demais profissionais, e não se viu uma saída, uma solução. Então a Câmara resolveu o quê? Eu como presidente da Comissão de Finanças, o Edmilson Andrade como presidente da Comissão de Saúde, nós convocamos então o ex-secretário de Saúde, Neto Reis, o atual secretário de Saúde, Geraldo Santa Rita, e o representante do Instituto Alcance, o Rony, para que juntos possamos entender essa realidade, do que está de fato acontecendo, porque por que é passado valores que dá para quitar a folha e a folha continua do mesmo jeito com 2 meses, quase inteirando 3 meses de atraso, né? E nós vamos resolver isso e, na minha opinião, a única forma de se resolver isso é através de aportes financeiros. E o que seria esse aporte financeiro? É você fazer um estudo de todo o orçamento do município, fazer um estudo do que a Secretaria de Saúde está devendo e vermos da onde dá para remanejar. E isso só pode ser feito através de um projeto de lei, muitas vezes que a prefeita vai mandar para a Câmara, para que os vereadores autorizem essa mudança de orçamento para o ano, já que esse orçamento é votado no ano anterior com a LOA. E essa é uma das formas. A outra forma é o que a vereadora Marlúcia Dourado colocou, que é buscarmos recursos de emendas parlamentares através dos representantes que tiveram votos aqui na cidade. E através desses recursos, então, de emendas parlamentares, colocarem eles como custeio para a área da saúde, para que a área da saúde consiga, então, ter um aporte financeiro para suprir o que hoje nós temos em déficit, mais ou menos 11 milhões de reais na saúde. Agora vamos falar de um outro assunto também muito importante aqui, é sobre a UEG de Porangatu. Você tem uma relação muito grande com a UEG. Agora fala pra gente aí, para os telespectadores e para os ouvintes, qual a real situação da UEG hoje aqui em Porangatu? Lima, esse é um assunto muito caro para mim mesmo, porque além de ser vereador, eu sou servidor da nossa UEG. Eu não me licenciei da UEG justamente para não perder esse contato, para eu entender a importância dessa instituição para o nosso município. A UEG, no ano de 2020, janeiro de 2020, ela passou por uma reforma administrativa. Aonde nessa reforma administrativa, o novo estatuto mencionava que todos os cursos que não tivessem 75% de docentes efetivos não poderiam ofertar vestibular mais. E com isso, consequentemente, se você não oferta vestibular, não tem novos alunos, é encerrar. Então a nossa UEG ia se fechar, porque nós não tínhamos nenhum curso que tinha 75% de professores efetivos, nenhum. Então ia se fechar.
Fizemos uma mobilização muito grande com a Câmara Municipal, com os vereadores, com a prefeita, com a coordenadora da unidade, a professora Lucimar, os demais professores, os demais servidores da UEG, os ex-alunos da UEG, os alunos da UEG. A própria TV Serra Azul disponibilizou uma semana para que pudéssemos vir aqui e falarmos sobre a importância da UEG de Porangatu. Né? Isso provocou, inclusive, o interventor da época a fazer uma entrevista via telefone com a TV e nos chamou até de terroristas políticos. Mas essa era a realidade que acontecia com a nossa UEG. Hoje, não, nós já avançamos. Conseguimos concurso para o curso de Educação Física, Ciências Biológicas e também Sistemas de Informação. Então, esses 3 cursos teve novos concursos. Temos previsão de concurso agora para o meio do ano para Letras, Geografia, História. E o único curso que provavelmente a gente não vai conseguir resgatar é matemática. Mas manteríamos então 6 cursos e agora a luta é para voltar o status de campus que nós perdemos com a reforma administrativa. Pois é, inclusive o governador, em campanha política, né, fez essa proposta. E agora, quais as ações que estão sendo tomadas aí para que isso realmente aconteça? Exatamente, Nil Lima. O governador veio na época da campanha da prefeita Vanusa, fez essa promessa, e isso é uma preocupação tanto de nós como servidores, como vereadores, e também da prefeita, que se viu numa situação em que o governador prometeu na campanha dela e isso não foi cumprido. Então o que nós estamos fazendo? Nós estamos unindo forças para cobrar que isso seja efetivamente aprovado. Por que aprovado? Porque como foi uma lei que tirou o status de campus da nossa UEG, somente uma lei pode retornar. Então é preciso que o governador então envie para a Assembleia Legislativa para que os deputados aprovem então o retorno de status de campus. Então nós fizemos uma reunião no final do mês de março, lá na reitoria da UEG, e cobramos do reitor um plano de ação. O reitor nos garantiu que já tem uma minuta que garante o retorno do status de campus para Porangatu. Só que essa minuta tem que ser, então, enviada para o governador transformar em projeto de lei para que a Câmara dos Deputados aprove. Então, agora vai depender, depois dessa reunião que nós fizemos com o reitor, o deputado federal José Nelto também nos está ajudando para que possamos fazer, então, uma nova reunião com o secretário de governo para que o mais rápido possível seja colocado em pauta, então, o retorno de status de campus para a nossa UEG de Porangatu. E como que isso afeta a nossa sociedade? Por que é importante esse status de campus? Porque a partir do momento que formos campus, teremos autonomia. Teremos autonomia, inclusive, de trazer um mestrado, de abrirmos um doutorado, né, para atender essa região norte que é tão carente de um ensino mais avançado nessas áreas, né, de mestrado, doutorado. A pessoa tem que se deslocar aí pelo menos 400 quilômetros às vezes para fazer. Christian, agradeço a sua participação aqui no Jornal A Nossa Voz, agradeço também a participação da Marlúcia. Vocês podem ficar à vontade aí para fazerem as considerações de vocês. Nil Lima, eu quero agradecer o convite, agradecer a toda a equipe que está aqui presente, a equipe também da Câmara, né, através do Marcelo Toller, nosso assessor de comunicação, que mediou essa parceria. E dizer à população porangatuense que estamos trabalhando, que vocês confiem no nosso trabalho e que nos cobrem. Nós estamos disponíveis para prestar informação com transparência, com seriedade, e estamos lutando para que cada dia mais tenhamos uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade, mas principalmente acessível a todos, que resolva os problemas. Porque afinal, eu sou um pai, eu sou um vereador, minha esposa está grávida, num sufoco, todos nós, independente de classe social aqui em Porangatu, na urgência e na emergência, é nosso hospital municipal que vai nos salvar. Isso. Então é por isso que nós temos esse compromisso de fazer funcionar para todos, porque a gente precisa que funcione para nós também. Muito obrigado. Marlúcia? Obrigada mais uma vez, obrigada pelo convite para estarmos aqui, né, falando com a população porangatuense, e agradecer a todos vocês, né, por estar nos ouvindo, agradecer aos telespectadores, igual o vereador Christian falou, estamos à disposição. Nosso gabinete é a extensão da população de Porangatu. Ok, muito obrigado pela participação de vocês. É com você, Lúcio. Credibilidade. Jornal A Nossa Voz.